Notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? Muito boa tarde para você. Está acompanhando a Central Brasileira de Notícias. Segunda-feira, 6 de novembro de 2023. Cá estamos nós, hein? Começando mais uma semana. E olha que o Campeonato Brasileiro de fato pegou fogo, hein? E a Série B, envolvendo os clubes de Campinas. E essa Série B, e pode ficar pior a coisa amanhã ainda para Ponte Preta, hein? A gente vai falar também da convocação da seleção brasileira. Futebol é momento, não é? Os garotos estão pedindo passagem e essa passagem foi dada. A gente vai falar sobre isso também. Boa tarde para você, Carlão de Freitas. Tudo bem, Carlão? Boa tarde, Eliel. Tudo tranquilo? Boa tarde, Antônio Lupe, Cabelo, o nosso Fábio Scheibe. Esteja onde estiver. O Scheibe não veio hoje. Não veio hoje. Deve estar em algum principado aí, né? Mas vamos lá, segundona hoje bacana, hein? Com bons jogos do Brasileirão, Vasco e Botafogo, Santos e Cuiabá, quem sabe o Santos enfileirando mais uma vitória para escapar de vez aí do rebaixamento. Entendo que o Cabelo vai assistir algum campeonato alternativo, mas de qualquer maneira a Série A hoje tem um cardápio muito legal. Tudo bem, Lupe? Tudo bem, Eliel? Boa tarde, ótima semana a você, a todos que acompanham a Arena. Você disse que o Campeonato Brasileiro está pegando fogo. On fire. Na verdade, eu acho que apagaram o fogo do Campeonato Brasileiro. Tá brincando. Essa foi padrão. Essa foi boa. Gostei. Então, toca aqui. Toca aqui, cara. Boa tarde, Cabelo. Tudo bem, Cabelo? Tudo bem. Boa tarde, Eliel, Lupe, Carlão, Fábio Scheibe, onde estiver. Fábio Scheibe não veio. Toda a nossa audiência. Olha, destacando já o sarcófago, porque ele tá diferente. Não, ele tá diferente, mudou. mas eu acho que a canção escolhida de hoje ela tem tudo a ver com os clubes de Campinas. Não tinha tema melhor para o dia de hoje, Léo. Se for do Guarani, eu já sei, hein? Se for do Guarani, eu já sei. É aquela que começa assim, eu vou nadar e morrer. Não é essa? Não é essa. E se for da Ponte Preta? Olha... Não me complica. Da Ponte Preta é a do Mamonas, né? É. De vez em quando um C. É verdade. Quando eu repetia a quinta série, tirava E. De vez em quando C. Mas fique ligadinho aí no sarcófago que vai ser, que promete. Tudo bem, Fábio Scheibe, o nosso Uber. Boa tarde pra você, Scheibe. Fala, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Estou por aqui, sim. E deu flusão, hein, Eliel? Ficou feliz com a vitória do Fluminense contra o Boca Juniors na final da Libertadores? Eu fiquei radiante, porque quando tem qualquer time na decisão da Libertadores, não importa o adversário, se não é brasileiro, eu vou torcer pro time brasileiro, porque sempre Brasil acima de qualquer coisa. Brasil! Então vamos nessa semana aí com muitas decisões também, né? Hoje tem uma grande decisão do brasileiro aí, pela parte de cima e pela parte de baixo. Tem Palmeiras e Flamengo essa semana, hein? Aí só pra registrar, o Carlão falou de um jogo alternativo. Ontem eu vi o finalzinho de Paranavaí 7, Portuguesa Londrinense 0 pela terceira divisão do Paranaense. Só pra deixar registrado. Streaming, isso aí? Streaming? Isso, ao vivo, pela site da Federação Paranaense, a terceirona do Paraná. Quanto foi o jogo? 7-0 pro Paranavaí. Nesse momento você já tava na 20ª, né? Porque assistir isso aí... Não, tava já. Estava no começo, 15 para 1. Não dá. Foi bola para 15 para 1 da tarde. Já tava nesse estado. Só posso dizer uma coisa pra você. Não tá fácil pra ninguém, viu? 4-9. Vamos com a música. Hoje olha quem tá no comando técnico, hein? Que saudade. Jogador caro. Caro. Não quer mais saber de fazer CBN. Não, largou mão. Só tá fazendo a EP. Não vou falar nada, não. Trocou hoje
a EP pela gente, que foi uma troca maravilhosa. Entendi. Mais de 1.000 seguidores em um mês de casa. Que isso, o homem tá voando. Eduardo Rodrigues, o famoso Bolacha. Grande Bolacha. E do lado o Biscoito, Daniel França, tá ali também no comando da nossa live, pra você que tá no YouTube com a gente. A música do sarcófago? Isso, a música do sarcófago. O Cabelo, ele fez aí um preâmbulo sensacional a respeito da música que ele escolheu, aliás. Tô achando que isso é muita manchete pra pouca notícia, hein? E a música que o Cabelo escolheu, ela foi lançada no mesmo ano do sarcófago de hoje. Boa. Muito bom. Esse não tem como errar. Esse não tem. A coisa tá feia de Tião Carreira e Pardinho. Essa é ótima. Esse não tem como errar. Muito bom, Cabelo. Pra mostrar o futebol de Campinas. Já tem doutor na pedreira, dando duro na marreira. Muito bom, muito bom. Ó. A coisa tá feia. Essa é boa. A coisa tá Essa preta. música, atualmente, ela seria cancelada. Quem não for filho de Deus, tá na unha do cabelo. Mas Tião Carreira e Pardinho. Bom, então essa é a Essa música do música sarcófago. É a música dos anos 80 pra 90. Ah, eu não tenho a informação pra te passar de forma precisa. Tá. Também não. É o jogo de quem? Jogo do Bugre. Jogo do Guarani. Guarani? E o adversário. daqui a gente, pouco. pelo menos o adversário tem que falar. Você já sabe. O ouvinte que tá participando lá, ele não vai ter a chance de saber quem é. No final do programa ele vai ter a Não, chance. mas e às vezes ele precisa sair antes? Ele volta depois no YouTube e acompanha. Não, aí não. Vocês estão num conchavo muito feio. Muito feio. Bom, convocação. Hoje é dia do quê, o Lu, pra gente fazer a enquete? Ih, rapaz, vou te contar a verdade que eu nem vi. Ó, convocação do Hendrick. Foi uma surpresa? Foi justo ou não? Manda pra gente aí, 991869070, que eu acho que essa é a pergunta do dia, hein? Não Bacana, faltou o hein? Marcos Leonardo, não? Claro que faltou. Não faltou o Marcos Leonardo, não? Claro que faltou. Quem que é o tal? Opa! Dia 6 de novembro, cara, É. tem uma enquete boa, hein? Bora. Opa! É o Dia Nacional do Riso. Ah, que show. Mas a gente sofre, não vai pedir piada pros ouvintes. Vamos Não, rir, piada não. velho. Não. Vamos rir. Não, eu tenho uma em boa. Então vai. Vai. Qual a maior piada do futebol? A maior piada do futebol. Boa, Boa. boa, boa. Aquela que tira o sorriso do rosto do apaixonado pelo esporte bretão. E eu tenho uma. 1951. Aí é grave, hein? Gravíssimo. A gente não, tava aí- brincando até agora. Aí tá? achei que Agora- pegou agora pesado, pegou. hein? Apelou. Deu na canela. Ah, hein? eu vou falar o seguinte, eu vou embora do programa. Tem um Ah, banco mas de horas. na reunião de pauta, a do Carlão foi a melhor. Qual foi, Edu? Olha. Série A2 não é título. Essa foi a melhor. Carlão lançou essa. Essa foi a melhor. Carlão lançou essa. Olha só. Mas manda aí pra gente. Não se brinca com coisa séria. Eu quero áudio, hein? Eu quero áudio, hein? 991869070, qual a maior piada do futebol? Eu Boa. tenho outra. Tem muitas, né? O rebaixamento de 92. Isso foi uma brincadeira de mau gosto. 90, tricolor, não é? Tricolor. 90. 90. Ninguém lembra. Mas o São Paulo- 92 foi mas São campeão Paulo foi mundial, rebaixado. né? Campeão São mundial. Paulo foi São Paulo rebaixado. foi rebaixado. Então, mas, Era um mas golpe lá. falam que não. Quem É. fala, desculpa, quem fala... Não conhece de história. futebol. Exato. Outra piada, vou falar pra vocês. Uma coisa é cair, outra coisa é disputar. Zé Love centroavante. Zé Love. Olha aí. Zé Love, centroavante. É Um outra balaio. Tem piada. um monte aí também desse staff aí, hein? Não, mas você tem. Parar lateral, né? Parar lateral. Pode Parar vai parar. pra lá, né? Pode parar. Pode parar. Pode parar. Tem um monte. Manda uma aí, ô Carlão. Cara, tem um monte, né, Aquele do velho? Vasco do Santos. Qual? Aquele lá. Zé Love? Zé Love. Aquele. O baixinho? É. O Madison. Madison. Madison Madison, OF, né? outra piada, outra piada. Essa é piada. Fala essa uma é- piada aí, Shaibi. Tava pensando aqui, é difícil, né? Não magoar os corações, Não, entendeu? mas A gente só tá na aqui pra brincadeira, magoar, só cara. Essa é a nossa intenção. Como que o Corinthians é bimundial? É, uma Libertadores. boa. Dois mundiais e uma Libertadores só. pode isso? Não, boa, bem lembrado, bem lembrado. O Paulistão de 2004, não. Do Qual? Ituano. 2002. É ou não é considerado um título estadual? Mas eu vou falar outra coisa pra vocês aqui, ó. Piada de mau gosto.
Vasco campeão da Taça João Avelange. Nossa. Vasco. Piada de mau gosto. E esse título do Atlético que descobriram agora, 1935? 35. Eu vou falar pra você. Tem um monte de piada aí. Qual a piada, a maior piada do futebol? Manda ou do esporte também, né? Tem um monte, como por exemplo, Lewis Hamilton, o melhor piloto de todos os tempos. Não. Só pode ser piada, mas pra Marco Guarizo é, né? Apesar que Marco Guarizo é um excelente piadista, né? Isso. Pelo amor de Deus, viu? Não que ele fez uma piada. Né? Não, essa é verdade. Não, grande Marco Guarizo. Vai mandando aí, gente. 991869070. A maior piada foi a troca do Neto pelo Ribamar entre Palmeiras e Corinthians. Foi. Essa foi boa também, hein? Essa foi muito boa. O Guarani tem uma Cara, também. Trocou o Vitor Hugo por 7 do Bragantino. Tiba. Olha, essa é maravilhosa, gente. Não, hoje ele ligou. Hoje o Guarizo deixou ligado. O Real pode esperar, a sua hora vai chegar. Essa é boa. Outra piada maravilhosa. Do Léo, né? O Léo tem uma. Vamos lá ver o Barcelona, ver se é aquilo mesmo. Isso. Tem uma outra também, a troca do Barcos do Palmeiras com 7 do Grêmio também. Do Grêmio, Entre eles, Leandro, Rondinelli. A maior piada é SAF ser solução pro futebol brasileiro. Nossa, perfeita. Que diria o Vasco. E o Cruzeiro também. Muito bom. O Cruzeiro que não abre o olho, não, que... Outra piada maravilhosa é Perdigão como volante. Boa. Figuraça. O outro ouvinte provocou os times de Campinas. Aí não pode. Não pode. Não pode. Aí é piada pronta já também, né? Aí é chovendo molhado. Arena CBN. A CBN Campinas completa 32 anos de presença na vida dos ouvintes. São décadas acompanhando os principais fatos da região, vivendo e fazendo a história junto de milhões de pessoas todos os dias. Há 32 anos informando com credibilidade, com uma programação que valoriza o respeito, a opinião crítica, a diversidade e o diálogo. A todo instante e em todo lugar, na rapidez que você precisa. Parabéns, CBN Campinas, a rádio que toca a notícia na nossa região. Descubra um novo mundo de luxo, tecnologia e aventura na Land Rover Stefanini. Conheça o poder da Discovery e versatilidade do Discovery Sport, com taxa zero. Venha se apaixonar pelo seu próximo carro e aproveite para conhecer a linha Defender. Stefanini, a sua concessionária Land Rover em Campinas e região. Avenida Dr. Armando Salles de Oliveira, 770, Taquaral. Oferta válida enquanto durarem os estoques. No trânsito, escolha a vida. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Arena CBN. Quatro horas 17 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Deixa eu mandar um alô para quem tá com a gente no YouTube. Anderson Souza, por que vocês, jornalistas, não admitem que os times daqui não querem subir porque não tem nenhuma possibilidade de se manter na Série A? Prefere fingir que vão subir para enganar torcedores? Quem aqui tá fingindo? E outra, você já viu o presidente do Guarani falando que o Guarani não quer subir, Carlão? Hoje, na hora do almoço, a gente discutiu essa situação. Isso é uma teoria da conspiração, semelhante a 98, o Brasil vendeu a Copa, esquema Nike. Cara, à medida que você sobe, eleva o patamar, vai para uma outra divisão, tudo bem, o gasto vai ser maior, mas, poxa, você vai ganhar mais em propaganda, você vai ter mais receita, você vai ter jogadores de qualidade. Não existe isso de não querer subir. Imagina um Humberto Louser para os jogadores do Guarani. Gente, hoje nós vamos tirar o pé porque a diretoria não quer subir para a primeira divisão. Pelo amor de Deus. Parar com isso. Não, e aí ele mandou para completar, a maior piada são esses jornalistas de Campinas. Piada, pode ser. Aí, Anderson, obrigado. Obrigado pela audiência. Não mentiu. Mas, ó, continua ouvindo a gente aí, tá legal, viu? Obrigado. Você tá vendo que a gente fala tudo aqui, né? Fechou? Gilmar Oliva, a Ponte não sofre uma maior goleada, sofre a maior goleada de sua história, 12-1 na Vila Belmiro. Foi a maior piada, segundo eles. Foi pro Santos, né? Santos. Tem um monte, né, gente? Se a gente for falar de piada, tem um monte. Tem mais aí, gente?
Áudio, né, Bolacha? Solta o dedo aí, Bolacha. Boa tarde, pessoal. Fausto aqui de Hortolândia. Tudo bem, Faustão? A maior piada do futebol, 7-1 da Alemanha sobre o Brasil na Copa 2014. Essa eu concordo. Que vergonha. Essa eu concordo. Essa ele foi cirúrgico, hein? Grande abraço pra vocês. Essa ele foi nevrálgico. Ele foi... Bateu forte colocado. Ah, essa foi aquela que não chega. Foi tipo o Elinho no caso. Isso. Pum. Tirando no... Boa tarde, meus amigos, tudo bem? A maior piada pra mim é a final do Brasileiro de 86. Também. É uma piada de mau gosto. O Eliel tem uma outra versão. Um abraço, Fernando. Não, eu acho assim, foi um grande jogo, foi. Mas o árbitro, ele se baseou no ângulo que eu vi de imagem desse jogo. E se você for ver por outro ângulo, Cabelo, não pega. Não, desculpa, Eliel. Deveria, eu não tô contigo, não. Deveria tomar cartão amarelo por simulação. O João Paulo tinha toma de caicai. Então o juiz já tava brifado, né? Mas enfim. Buscou o contato. Buscou o contato. Não houve, né? Roberto de Americana. Ô, Robertão. A maior piada, com certeza, foi a troca do Neto pelo Ribamar entre Palmeiras e Corinthians. Falaram aqui. Histórica, né? Essa é boa também. Foi boa. Pode ir mais um. Fala, galera aí do CBN. Uma boa tarde. Calor tá demais, hein? Meu Deus. A maior piada deste ano, com certeza, chama Seleção Brasileira. Adilson. Obrigado, Adilson. Wellington Albuquerque tá dizendo aqui, concordo com o Anderson, essa imprensa de Campinas fica enganando o torcedor. Esses times de Campinas não têm condições de subir faz tempo. E a gente tá enganando aonde? Só pra eu entender. A gente tá forçando a barra, eu acho que você tá desconfiado de outra imprensa aí, amigão. Não ter condições ele tá é dizendo uma coisa, assim, né? a imprensa precisa forçar a barra pra audiência. O cara tá ouvindo a gente de graça, porque nós nunca falamos que os dois iam subir Não ter condições aqui. é uma coisa, mas ninguém tá falando aqui que o Guarani vai pra Série A e vai perdurar na Série A. Ele tem que se preparar pra permanecer o maior tempo possível. Agora, não querer subir, aí não, ô louco. E a imprensa forçando a barra, a única coisa que a gente falou aqui é que se algum dos dois times subissem, nós iríamos pintar o cabelo de platinado. Só isso. Agora tá forçando a barra, vamos lá, vai subir. Claro que não. Pelo amor, acho que você tava ouvindo o canal errado e caiu aqui agora. Mas agora você tá no lugar certo, viu, Hélio? Obrigado pela audiência. Boa tarde, amigos da Arena CBN. Boa Meu nome é tarde. Dionísio, eu falo Tudo de bem, Hortolândia. Dionísio? A piada pra mim foi o Fluminense sair da terceira divisão e ir direto pra primeira divisão. Tem que pagar Foi a no cezinha tapetão. lá, hein? Não Essa deixa é de ser uma piada boa, é essa. polêmica. Essa é uma piada boa. Bem lembrado. Alexandre de Hortolândia, com certeza o Hendrick mereceu. Convocado, Tava né? merecendo, né? Boa. O que ele vem fazendo aí no Palmeiras. Parabéns ao Fernando Diniz. Opa, cuidado aí que tá tocando aí o tacógrafo, hein? Tocou aí. Fábio Veloso, Nova Dessa. Fala, Fábio. De todos os times que o Diniz já treinou, esse Fluminense, acho que foi o que ele conseguiu oscilar menos, né? Por isso ele conseguiu chegar ao título, porque senão ele tinha rodado no meio do caminho, né? Porque ninguém tem paciência. E em relação à Ponte Preta, meu amigo, eu falei lá atrás, a Ponte Preta, o caminho dela é o mesmo da Lusa. Ela vai cair para a terceira divisão e vai desaparecer. Não, pelo amor de Deus. Que isso? Não. Fala assim devagar não, aí, pô, Fábio. Vai devagar aí. Dá uma não. segurada aí, pô. Não é assim também. Tarde Arena, Esse Fábio já Veloso, foi. Nova Dessa. Não põe de novo, não, que ele foi mal com a gente aí. Boa tarde, grande equipe. Como vocês estão? Nós também. Sim, Eu a sei. aqui na seleção foi uma excelente convocação. O menino tá jogando muito bem e ajudou o Palmeiras a voltar a ser campeão. E o Bugrão, misericórdia, hein? Só desgosto. Iludiu a torcida e agora, brincadeira. Um abraço a todos, boa semana, bom trabalho. Marcelo Jardim Marisa. Bom, eu vou falar do Hendrick da convocação, depois a gente entra na rodada do fim de semana, porque o Chaibi, o Cabelo, aqui na nossa reunião de pauta, ele deu uma opinião impopular. Ele acha que o Hendrick é um bom jogador, é um jogador de futuro, mas ele não defende menores de idade na seleção. Eu não entendi isso não, Chaibi. Eu não falei isso não. Não com essas palavras. Chaibi Não com essas palavras, mas eu entendi. O que você pensa da opinião do nobre colega, Chaibi?
completou 18 anos, é o jogador mais jovem, o atleta mais jovem a ser convocado para a seleção brasileira, depois de Ronaldo em 1993, Ronaldo Fenômeno. O Endrick tá jogando muita bola pelo Palmeiras realmente. Era um pedido da torcida também, até por isso o Palmeiras entrou até uma rota de colisão com o técnico Abel Ferreira, por não utilizá-lo no campeonato na Copa Libertadores contra o Boca Juniors. Porém, depois, quando entrou ao time do Palmeiras, ele ressurgiu o Palmeiras no campeonato, né? Fazendo ótimos jogos, desde o jogo de São Paulo, né? O Endrick mostrando seu valor, marcando gols importantes. Na virada contra o Botafogo, chamou a responsabilidade para ele. E nesse fim de semana marcou um golaço também, mais que merecido. O Endrick tem uma história bonita já na seleção brasileira mais nova, né? De base, já ganhou muitos títulos também. E é o futuro da seleção mesmo. Acho mais que certo ser convocado agora para começar a se adaptar aos jogadores mais velhos, já pegar entrosamento com o próprio Vini Júnior, com o próprio Rodrigo, que vocês são companheiros no Real Madrid, e ser o futuro da seleção já para 2026. O Endrick joga muita bola, foi mais que merecido, sim. Moleque de 17 anos mostrando seu valor. O ouvinte está dizendo que a Ponte disputou a Série C do Brasileiro em 89 e 95. Foi, isso mesmo. Mandou mensagem, obrigado. Tem outro aqui, a maior piada, Sócrates na Ponte Preta. Que não chegou, né? Chegou até a tirar foto, né? Foi capa de revista. Só para cravar para vocês aí, o sarcófago de hoje é de 1994. Mandou Boa, aqui boa. o digníssimo Gustavo. Obrigado, Gustavo. Bom palpite. Outro aqui, maior piada do futebol, Campeonato Paulista 73. Aquele título, ela da Portuguesa. Armando Marques. Por erro da proclamaram, por erro da arbitragem, né? Ninguém, absolutamente nada, tira a fonte da Série C. Quem mandou essa aqui? Deixa eu ver. Estão copiando. Claudinei, copiando meu bordão aqui. Aliás, que eu vou dar uma previsão dos clubes de Campinas com esse nada hoje, hein? No fim do programa eu vou dar uma previsão aqui. Começar bem a semana. Tapetão do Fluminense e rebaixamento da Luz em 2013. Ricardo Indaiatuba. Também. Boa, Ricardo. Pois é, verdade. As maiores piadas são Anelka no Galo, Drogba no Corinthians, Ronaldinho no Grêmio. Nossa. Guilherme de Campinas. Eduardo de Americana, mandou um áudio aqui. Ele tá dizendo assim que trocava o Pepe pelo John Kennedy, da seleção brasileira. O atacante tirar o PP, é o PP, né? O PP do Porto, né? Que pelo Grêmio, John Kennedy. foi Não, convocado, o John Kennedy precisa mostrar mais um pouquinho, né? É bom jogador, mas calma. Outro ouvinte lembrando aquilo que você falou, Carlão. Lateral Léo do Santos dizendo, vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. É tudo isso. Tudo isso e um pouco mais, né? Piada recente foi o Silvinho, estagiário como técnico do Corinthians. Furlando, São Bernardo. A maior piada foi terem feito o Paulistão, onde os 4 grandes só entram na segunda fase. Aí eu penso, esses 4 só poderiam ser campeões e não correriam risco de rebaixamento? Alex Leite, de Campinas. Boa, obrigado, Alex. Boa observação. Boa tarde. Eu não estou enganando. Se eu não estou enganado, vai ser a primeira vez que a Ponte vai jogar uma Série C caindo de divisão. Não é a primeira vez. A Ponte vez. não vai cair. A Ponte não vai cair. Vai ganhar do Tombense no sábado. Vai passar outra vez o Tombense. E na Ponte não vai cair para a Série C desse ano. Vai por mim, Léo. Eu não vou, não. Você que. Não é bronca aí, cara. Pelo amor de Deus. Nesse barco eu não entro, não. Nunca. Hein? Você que continue remando aí, meu amigo. Manda o áudio do ouvinte aí, Eduardo Rodrigues. Ô, amigos da CBN, meu tricolor não foi rebaixado. Foi. E só para lembrar, não, Palmeiras não tem mundial. Não, você não precisa lembrar nada disso. Foi rebaixado. Você precisa lembrar que foi rebaixado. É isso. Os ouvintes, às vezes, de vez em quando, assim, Cabelo, tem uma amnésiazinha. Acontece. Que uma coisa é você ser rebaixado, outra coisa é você disputar o certame. Principalmente com relação ao clube do coração, né? Exatamente. Mas só fazer uma retificação rapidinho no negócio da seleção. Shaibe, eu não falei isso do Endrick. E eu disse mais. Eu vou dizer mais. O Endrick, eu acho que foi justa a convocação, mas eu gostaria de ver também. Tá mas, mas. Também o Marcos Leonardo, que se futebol é momento, o Marcos Leonardo acho que merecia também uma chance. Junto com o Endrick, por que não? Você disse que, inclusive, antes do Endrick. Porque o Endrick precisa amadurecer. Foi o que você disse. Quando ele usa essa frase, Carlão, o que eu entendo? Que ele não quer que contrata aqui, convoca juvenil. Aliás, a reunião ela foi tumultuada em virtude dessa foi polêmica, observação. Viu, Chaves? Você pode imaginar aí, né?
Mas tudo bem, quando ele fala amadurecer, o que é? A maioridade, não é? Mas o que você tem contra ser um menino de 17 anos? Mas eu não disse isso no momento, que eu acho que ele foi justa a convocação. E você foi veemente, né? Foi justa a convocação. Assustadora a sua... Aliás, eu sempre sou a favor de convocar garotos, desde Edu, em 66, com 16 anos. Marcos Leonardo deveria ir antes do Hendrick. Eu acho que deveria ir. Aí, tá vendo? Eu não disse antes ou depois de ninguém. Tá bom. Filião. Pois não, bebê. O Marcelo, amigo meu de São Paulo, mandou uma mensagem aqui no privado que tem uma piada recente no esporte, hein? Ludmilla cantando o hino nacional brasileiro ontem no GP. Você viu, Léo? Eu não vi. Meu senhor. Mas eu sei que até o Verstappen mandou ver. Não, foi terrível. Foi terrível. Foi ruim? Despreparada, esquecendo letra. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não sei se ela estava nervosa, mas foi terrível. Quando é assim, coloca só o instrumental, gente. Tá né? louco. E olha que enfim, né? Ai, mas Grande Prêmio do Brasil também teve, aliás, teve uma piada, né? O Charles Leclerc quebrando o carro na rota de apresentação. Isso é uma piada, né? Mas tudo bem. Vamos para mais um ouvinte aí, meu caro Bolacha. Ô, galera do Arena, agora uma piada séria. Uma das maiores piadas da região e do estado de São Paulo é ficar vendo bugre com macaca numa competitividade sem noção. De uma cidade gigantesca, com 2 times, também que poderia estar aí no sistema do futebol com grande expressão, ficar um competindo com o outro, pedindo benção pra coruja. Boa. Aí moiou, hein? Moiou. Aí a piada do ouvinte, essa é a piada dele. O que é benção pra coruja? Eu vou pro Repórter CBN e te explico aqui fora do ar. Repórter CBN. São Paulo a concessionária Enel por suposta omissão no restabelecimento de energia para os consumidores da região metropolitana de São Paulo desde o temporal de sexta-feira. 500 mil imóveis ainda estão sem energia. Os promotores querem saber o motivo de tantos consumidores terem ficado dias sem energia. Também pedem, no inquérito, se a Enel tem a quantidade suficiente de empregados para atender às demandas emergenciais nos 24 municípios que atuam em São Paulo. A cidade de Manaus registrou ventos de mais de 70 km por hora durante a tempestade de poeira que atingiu a cidade na tarde deste domingo, segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Vídeos feitos por moradores mostram a areia voando sobre a cidade e invadindo imóveis. O fenômeno causou destelhamentos e danos à rede elétrica. Mais de 20 alunas de montagens de fotos nuas criadas com inteligência artificial já foram ouvidas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A maioria é do Colégio Santo Agostinho, da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A previsão é de que o diretor da instituição seja ouvido amanhã. A polícia também identificou parte dos alunos suspeitos, que devem ser ouvidos a partir de quarta. Eles podem responder como menores infratores por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. O técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Fernando Diniz, anunciou a lista de jogadores convocados para as partidas contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O atacante do Palmeiras, Hendrick, de 17 anos, foi convocado pela primeira vez. A lista tem outros 3 estreantes também para o ataque: João Pedro, Paulinho e Pepe. Casemiro e Neymar não foram chamados porque estão se recuperando de lesões. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Campinas completa 32 anos de presença na vida dos ouvintes. São décadas acompanhando os principais fatos da região, vivendo e fazendo a história junto de milhões de pessoas todos os dias. Há 32 anos informando com credibilidade, com uma programação que valoriza o respeito, a opinião crítica, a diversidade e o diálogo. A todo instante e em todo lugar, na rapidez que você precisa. Parabéns, CBN Campinas, a rádio que toca a notícia na nossa região.
Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h34, boa tarde para você, Mário Quintino. Oi, Eliel, boa tarde, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago atualizações do Anel Viário Magalhães Teixeira. A gente está acompanhando, Eliel, porque a tarde está bastante complicada no Anel Viário. Tinha obra acontecendo e também aconteceram 2 acidentes no Anel Viário. Então, vamos trazer atualizações deles. Primeiro desses acidentes, um deles aconteceu na altura do quilômetro 3. Foi uma colisão entre 2 motocicletas. Inclusive, nesse trecho, o Anel Viário chegou a ser interditado ali. O trânsito seguiu apenas pelo acostamento. Agora, a pista já foi liberada, porém, o nosso ouvinte ainda perde tempo. Então, atenção à altura do quilômetro 3, para quem sai da Dom Pedro, vai em direção da rodovia Anhanguera. Mais à frente, à altura do quilômetro 6, aconteceu um incêndio em um veículo. Inclusive, ainda tem o trabalho do Corpo de Bombeiros acontecendo nesse trecho, também para quem vai em direção da rodovia Anhanguera, do Trevo de Valinhos. Então, atenção, a situação ainda é complicada no Anel Viário Magalhães Teixeira. Eu trago informações também do sentido contrário para quem vai em direção da Dom Pedro, porque aí o que estava complicando eram as obras que estavam acontecendo, mas agora, pista já liberada, nosso ouvinte segue aí sem maiores problemas. Para quem vai em direção da Dom Pedro, apenas aí o excesso de veículos. Rapidamente também, Eliel, trazendo informações aí para o nosso ouvinte que segue na Dom Pedro, já diminui a velocidade na chegada para a rodovia Anhanguera, aqui em Campinas. Eliel. Perfeito, 4h36. Processo seletivo PUC Minas Virtual 2024. Você preparado para o que vem pela frente. Inscreva-se pucminas.br. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Novembro começa a Superliga de Vôlei Masculino. Anote os jogos do Vôlei Renata. No dia 12 tem a estreia do time campineiro contra o SESI. Dia 12 às 6h30 da noite no Taquaral. A equipe faz 2 jogos fora de casa, contra o Monte Carmelo e depois contra a Araguari, no dia 18 e 23. No dia 27, tem o duelo contra o Suzano, em Campinas. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você levar mais atitude para sua garagem. O maravilhoso Audi Sportback A5 a partir de 356.990 com taxa zero em 24 meses. Novo A3 nas versões sedã e esportivo Sportback com novo motor 2.0 turbo a pronta entrega com taxa zero em 24 meses. Fale com um de nossos consultores e consulte condições especiais para vendas corporativas. Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Arena CBN. Quatro horas e 38 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Mandar um abraço pro Renato de Paulínia. Melhor piada, Botafogo campeão em 95. Roubaram meu Santos. Mandou ele aqui. Santos. Operaram Santos. o fechão. Aliás, tem Santos hoje, hein? Ah, daqui a pouco. Hein? Maior piada do futebol brasileiro de 2005, verdade. Foi o do Máfia do Apito, lá do Edilson Pereira de Carvalho. Foi do Tinga. Do jeito... Mas o Tinga tava? Não, o Tinga tava. Tava, né? Então tá bom. Eu não lembro se foi esse. Que eu saiba, esse ano ele tava lá na Batalha dos Aflitos, não tava, não? Não, ele tava no Inter, né? Foi o pênalti do Fábio Costa. Não foi tava no Inter. É verdade, verdade. O outro ouvinte mandando aqui, deixa eu ver, a maior piada de todas é a final do Mundial de 2000, Boca Juniors e Real Madrid e o Corinthians campeão. Verdade, boa pergunta. Boa pergunta. Piada foi rodízio de treinadores do Flamengo, o único clube que fez rodízio de treinador, boa também.
Final do Interclubes Madrid, Boca e quem campeão? Corinthians. Verdade. A sogra do Vitor Pereira. Genial. Essa foi legal. Essa foi genial. Uma piada mesmo. Cara, meme eterno essa, né? Nossa. O ouvinte está repercutindo com a gente aqui uma situação que chegou através do Globo Esporte, o nosso ge.globo, do Heitor Esmeriz, situação da Ponte Preta, que recebeu ordem de despejo do CT da base por dívida de aluguel. É isso, né, Lupe? É isso, lá em Jaguariúna, né? Informação que foi publicada pelo Heitor Esmeriz, a base onde a Ponte abriga garotos do Sub-15, Sub-17, alguns também do Sub-20, por conta de alguns atrasos, né? E também envolvendo aí a venda do terreno, né? Para uma construtora, para fazer ali uma questão imobiliária. Então, assim, aquilo que acontece em campo, acho que é um reflexo do que acontece fora das quatro linhas na Ponte Preta. A Ponte Preta que perdeu seu jogo para o Avaí, que era mais um confronto direto. E eu vou dizer mais, Cabelo? A Ponte só não perdeu para o Ituano porque faltou qualidade do Ituano. Do Ituano, da vai? Do Ituano. Porque nós falávamos de 2 jogos importantes que a Ponte teria. Tá. Vencer, se caso ela conseguisse, o Avaí e o Ituano, e ela ficaria a pontinhos, de sair definitivamente em qualquer risco. Ela só não perdeu pro Ituano porque faltou qualidade. Faltou qualidade. E outra, a Ponte também só não tá pior graças ao goleiro Kaique França. Também. Outra coisa, a Ponte é uma sucessão de notícias trevosas, né? Então, a começar, perde do Avaí em casa num jogo que não podia perder. O CT de Jaguariúna foi pro Space, foi pro espaço. Informações não, mas aí tem um burburinho falando de possível greve dos jogadores que não se reapresentaram. Então o clima na Ponte Preta tá uma harmonia perfeita, né? Tem informações oficiosas falando dessa greve e falando também de falta de salário. Falta de pagamento de salário. Então, eu assim, período nebuloso, trevoso da Ponte Preta. Sabe? E assim, gente, com a Tombense... Carlão, quando você vai fazer qualquer tipo de plano, você vai colocando lá os objetivos e depois vai dando check. A Ponte Preta tá gabaritando rumo ao descenso. Rumo ao descenso. Eu acho que o rebaixamento é algo só falta... Eminente. A Ponte vai ser rebaixada. Acho que não tem outra alternativa diante menos para Fábio Scheibe. Diante deste quadro, diante deste quadro instalado, essas informações que os amigos do GE estão passando, o Lupe falando aqui também. Nas resenhas a gente ouve cada coisa, cada absurdo. E não tem muito nem o que tirar o que o Lupe disse. O retrato dentro de campo reflete hoje o que é a Associação Atlética Ponte Preta. Então, só que infelizmente o castigo da Série C é um castigo muito cruel. Por que eu digo isso? Não que a Ponte não mereça. Esses governantes da Ponte Preta, eles merecem se esforçando muito. A Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, o que dá pena, o que a gente fica preocupado, é porque mesmo na Série C a gente não vê perspectiva. Então o futuro é preocupante, por isso a Ponte não poderia cair. Então ela vai cair com essa diretoria incompetente e a gente não sabe qual vai ser o futuro da Ponte. Diante deste quadro, é um futuro muito trevoso. Utilizando aí o... nebuloso, a macabro. Fala do nosso Cabelo. E assim, a gente pega equipes grandes... A Ponte não cai, Carlão. Eu gostaria tanto... Não tem. A Ponte não cai. Eu não tenho essa confiança. Eu acho a Ponte só não cai se acontecer aqueles milagres do futebol, aquelas coisas malucas. Né? Um time tá perdendo de 3-0, aí o Palmeiras vai lá e vira, sabe essas coisas que... Ou você tá ganhando, vai lá e dá uma dedada no outro, pode ser, também. Faz uma lambança. Mas numa situação normal, a Ponte só falta dar o check final. Eu só não joguei a toalha ainda, eu defendo aquilo que eu tenho dito. Porque você perdeu ela, né? Já. Não. A questão da matemática. Enquanto houver matemática, haverá esperança, mas esperança também morre. Hein? Isso que você disse é importante para a gente já entrar no outro tópico da nossa reunião de pauta. A questão matemática. Vou falar a verdade. Há 5 rodadas, vocês da imprensa cravavam o Botafogo campeão brasileiro e por aí vai. Há 5 rodadas. Hoje... tem gente da imprensa já dizendo que o campeão brasileiro é o Palmeiras. Também não chegaria tanto. Eu não chegaria tanto. Mas até porque tem o Bragantino na parada também. Eu não cravava o Botafogo e falei que o Bragantino seria campeão hoje é o brasileiro. Principal candidato é o Palmeiras. Pelo que está acontecendo na Série A, eu disse aqui nesse programa há uns 3 meses que o Palmeiras seria campeão brasileiro.
É verdade. Disse aqui há uns 3 meses. E o Scheibe vem dizendo do Bragantino também. Naquela época, o Palmeiras estava a 13 pontos do Botafogo. E eu falei, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Como eu estou dizendo que a Ponte Preta não cai. Não cai. Mas vamos lá. Sampaio Correia e Chapecoense. Vamos lá, então. Como é que você vai acreditar A Ponte nisso? pega ainda o Tombense. A Ponte pega o Tombense, o Juventude e o CRB. O Juventude é lá. E provavelmente vai ser o jogo do acesso do Juventude. Provavelmente vai ser o jogo do acesso do Juventude. A tabela do Juventude é sensacional. Então vamos lá. Um time que não vence há 10 jogos. Um time que tem 20 gols marcados em 35 rodadas. Nossa. Um time onde a comissão técnica não conseguiu repetir uma escalação desde o início da competição. Não, eu espero que não caia. Eu também. Mas os argumentos, o retrato de rebaixamento. Não tem até a coletiva do João Brigatti, ele começou meio desanimadão. Murcho, mas aí depois ele falou, se eu murchar... Então, olha, sinistro, viu, como diria o outro. Mas calma, vai devagar. Que não tá morto quem peleja. Faltam 3 jogos, vai ter calma? Não, enquanto tem bambu, tem flecha, diz Everaldo Marques. Enquanto tiver matemática, acredito. Agora... Não tem a Chapecoense não ganha do CRB fora de casa amanhã. Quem ganha? Se a Ponte ganhar do Tombense, já passa. Quem cai é o Sampaio Correia. Sampaio Correia e Ponte Preta. O maior problema da Ponte o maior problema da Ponte é ela mesma. Ela mesma. Calma, gente. Vocês vão ver. Eu tô calmo. Boa tarde, com todo o respeito, mas a Ponte já foi. Já foi. César Lemes mandou aqui pra gente. Maior piada foi o Luan no Corinthians. Bem lembrado, hein? Bem lembrado, hein? Mas eu gostei dessa daqui, ó. Maior piada é esse campeonato paulista, onde um time não se classifica com 20 pontos e o outro entra com 10. Boa, essa foi boa também. Concordo. Boa mesmo. O pessoal fez um estágio na FERJ, né? Sobre como montar campeonatos estaduais e montar esse paulista absurdamente ridículo. Onde no grupo do Palmeiras lá, como que era o segundo colocado lá? Palmeiras e São Bernardo, né? São Bernardo ficou com 50 pontos e não classificou. Isso é um absurdo. Porque o que acontece no Campeonato Carioca? O campeão carioca, ele tem que ser vice-campeão da Taça Guanabara, mas ao mesmo tempo ele tem que enfrentar o campeão do Espírito Santo. E vencer o Americano de Campos lá em Campos. Exato. Além do Macaé em Volta Redonda, porque o campo do Macaé tá com problema. Lá no Estádio da Cidadania, Raulino de Oliveira. Você está falando do Paulista aí, o Cabelo trouxe a informação, o Júlio também. Ano que vem podemos não ter derby no Paulistão, né? Vão ser sorteados dia 16 de novembro os potes com os grupos. Ponte Preta está num pote diferente do Guarani, se caírem no mesmo grupo, não se enfrentam no Paulistão do ano que vem, pelo menos na primeira fase, só se os dois classificarem para as quartas de final. Você estava num ritmo tão legal do Campeonato Carioca e aí você tomou um bloco do Scheibe. Eu tomei um bloco, sabe por quê? Porque o São Gonçalo entra na parada para enfrentar o Belfort Roxo em Belfort Roxo. Cardoso Moreira. Você não disse esse detalhe. E a decisão é no Moça Bonita. Então tá bom. Esse negócio da Ponte pode ser pior. Nós podemos ter mais um ano sem derby se a Ponte de fato cair, né? Que aí pode não ter no Paulista e pode não ter na Série B, né? Que já, enfim. Vamos para mais um ouvinte aí, Eduardo Rodrigues. Solta o dedo. Fala, rapaziada do Arena. Boa tarde, Paulo Vinícius de Campinas. Ô, Paulão. E esse ano foi o ano que acabou as piadas, né, rapaziada? O Manchester City ganhou sua Champions. Verdade. Fluminense ganhou a Libertadores. Verdade. E São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Verdade, hein? Mas piada mesmo é vocês, rapaziada. Como assim São Paulo já foi rebaixado na década de 90? Explique isso direito. Os caras ficam bravos, hein? Nossa, morde, hein? E a outra, o Palmeiras, quem ganhou a Copinha? Palmeiras. O Palmeiras foi bi, né? Mais uma piada que caiu aí, já né? Foi. Esse de 1900... caiu outra também, né? Copa do Brasil, São Paulo? Não, aquele 0x0 diante do Novo Horizontino, nos pênaltis. E aí deu título pra alguém verdade, também. Pra né? Ponte, pode não, mas ser, a Ponte é bicampeã, né? Na Série A2. 69. Mas você tá vendo, o cara solta na reunião de pauta e no ar ele não tem coragem de bancar. Você tá vendo aí. Você sentiu, né, Carlão? Mandou aqui. A verdade, ela sempre chega. Vamos pro próximo ouvinte aí. É um personagem. Alô, galera do CBN. Alô. De vocês, hein? Tudo bem? Maior piada é a contratação do Luan pelo Corinthians. Boa. Essa nós falamos aqui, verdade. A torcida do Corinthians não gosta. Piada pronta e piada boa é falar que aquele torneio de verão de 2000 é considerado mundial. Mas se o de 51 por que esse não é?
51 não foi nem de verão, foi de veraneio. Eu não tava lá pra ver. Olá, boa tarde. Na minha opinião, a maior piada foi inventar esse VAR para o futebol. Só estragou o futebol, essa invenção do VAR. Aí, o problema é quem fica atrás do VAR. O operador. Assim, Também acho. Boa tarde, Arena. E aí? Faustino de Souzas. Tudo bem, Souzas? Piada mesmo. E parece que não quer acabar. É todo mundo achar que o Neymar ia ser o melhor do mundo. Que isso? Ia ganhar a bola de ouro. Que ia ser campeão do mundo. Essa é a piada do século. Atencione. Será que é o responsável por pegar o Pio lá em Medellín? Não. Verdade. Esse é o GPS de Tlinta Leal. 4h49. Pior piada do futebol foi a da vaquinha do Wesley no Palmeiras. Verdade. Nossa, nem eu me senti tão desprestigiado assim na vida igual o Wesley no Palmeiras. Eu recebi a informação, ainda tô apurando, mas Fábio Scheib depositou ali R$1.500. Depositou. Com certeza eu não, mas minha mãe contribuiu. Tá vendo? Mais um ouvinte aí, Eduardo Rodrigues. Boa tarde, Arena. Sérgio de Paulinha. Ô, Sérgio. E o Marcos Leonardo. Tem chance na seleção pro Vinícius? Segundo o Cabelo, deveria ter ido antes do André, do Hendrick. Eu não disse antes, ele poderia ir junto. Não. Eu disse que ele deveria ter ido. Cabelo, se tem uma coisa que eu aprendi com o Luciano do Vale, nada vai contra a imagem. Tá certo. E tem imagem de você falando isso. A reunião nossa é gravada. Tá certo. Mas aceita. Aceita que dói menos. Você não sustenta, pô? Não, eu sustento. Vamos pra próxima aí, Eduardo Rodrigues. A maior piada do futebol foi o Fluminense cair pra 3ª divisão e a CBF inventar um torneio o Fluminense subindo pra 1ª divisão. Mas fizeram isso em 90, né? Aí ninguém fala nada, né? Aí, ninguém fala nada. Fizeram isso em 90. E o advogado Fluminense não era nem vivo naquela época. Ou não tinha nem o AB. Mas enfim, é o presidente do Flu hoje, né? O Bittencourt. Boa tarde, Arena. Tudo bem? Aqui quem fala é o Luan Júnior. Sou paraense. Ô, Pará. Sempre torço pro melhor futebol campineiro, né? Que os dois times do interior possam caminhar junto, né? E também estou muito feliz que o meu Paysandu, ano que vem, vai vir jogar aqui em Campinas. E tô lá, torcendo junto, vibrando e sempre apoiando o clube. Abraço, CBN. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do Papão da Curuzu. Boa. O seu nome é conhecido como tal? Paysandu. É isso. É isso aí. Eu cantei uma parte, você cantou outra. 4h52. Pra gente acabar, dizem por aí que a voz do povo é a voz de Deus. Dizem por aí. Pra gente acabar de vez com essa história de que se o São Paulo caiu ou não caiu, nós vamos pro intervalo. 10 ouvintes vão mandar mensagem aqui só dizendo caiu, não caiu. Aí fechou. E o vencedor vai ser unanimamente aí a voz do povo. Pronto. Nós não vamos entrar mais nesta celeuma. Até porque o contrato acabou com aquela empresa. Entendeu? Por isso mudou. Então, manda aí pra gente. 991869070. O São Paulo foi rebaixado ou não foi? 991869070. A gente vai pro intervalo. Na volta tem o sarcófago de 1994. 40 segundos. E também as imagens que a gente vai acompanhar no YouTube. Combinado? Arena CBN. Venha conhecer o decorado do Ecovila Primavera, o lançamento mais aguardado da região da Ponte Preta. Torre única, com rooftop e muitos itens de lazer. Acesse ecovilaprimavera.com.br. Vai que é sua, vestibulando! O vestibular já tá aí. Agora é hora daquela revisão top e depois checar seu desempenho nas provas. Para isso, é só você acompanhar aulões e correções no portal G1 Educação Campinas. Tá tudo lá. Vai que é sua, vestibulando! Oferecimento: Oficina do Estudante. A prova nas melhores universidades.
O Estúdio CBN recebe nesta quarta-feira, dia 8, dentro do Minuto Café, o diretor artístico Marcelo Dantas, que abordará o tema da arte e da criatividade. Marcelo é o convidado do Café Filosófico CPFL na quinta-feira, dia 9, em mais um encontro especial dos 20 anos do café. O bate-papo com Marcelo Dantas é o primeiro da série Reconexões com o Contemporâneo, que contará com 4 encontros. Oferecimento Café Filosófico CPFL. Arena CBN. 4h55 de volta com a Arena CBN. Vai anotando aí, Carlão. Vamos ver quem vai ganhar. Então vai, vamos lá, peraí. Não. Mandou um ouvinte aqui. O outro mandou caiu. 1-1. Aí o outro mandou não. 2-1 não. Não caiu e jamais cairá. 3-1 não. São Paulo caiu. 3-2. Mandou aqui. Acerrado. Vai ser a primeira vez se... Ah, não, essa é outra coisa. Não caiu. Não caiu. Mandou outro aqui. 3-3, 4-3 pro não caiu. Não caiu. No regulamento de 90 dizia que o time que não haveria rebaixamento. 5-3 não. Carlos Henrique. Mais um aqui. Meu xará que trabalha aí na CBN. O Vinícius Coelho mandou avisar que não caiu. 6-3, não caiu então. Não caiu. Adriano Lanotovitz de Olambra. Que lá na Independente ouviram, porque agora só tricolor. Não caiu e time grande não cai. Agora disparou, 7-3. Mandou outra aqui. Caiu sim e caiu muito. 4-7. O Adilson de Campinas. Caiu sim. 5, tá chegando. Outro aqui mandou não caiu. 8-5. Aí o outro ouvinte, calma aí, querido, só um minutinho. Valdinei Prado. Segura. Valdinei Prado, caiu. Ai. O outro aqui mandou, caiu também. 7, tá chegando agora. Ó, o outro aqui, ó, mandou, o Everton Fernandes, não caiu. Fala, Chaive. Não, pra comprovar até a prova do cara que tava comandando o São Paulo nessa época, manda aí, Bolacha, ouve aí, o grande Tele Santana. Qualquer time é desafio. Quando eu cheguei no São Paulo, já disse em outubro, o São Paulo estava na 2ª divisão do Campeonato Paulista e com medo de cair no Campeonato Brasileiro. Galera. Olha o Chaive, cara. Olha aí. Em andamento do campeonato. E é um... Aí, quem era essa voz? Mestre Tele. O que ele disse? 2ª divisão. Rebaixado. Então, cheguei e o São Paulo estava na 2ª divisão. Então, pronto. É oficial. É oficial. Ó, mais 3 mandaram aí, ó. Caiu. Virou. Tava 7-9 pra não caiu. 10-9. 10-9 acabou em quem? E mais Tele Santana. E mais Tele Santana. Que vale 250 votos. Resultado final, São Paulo foi rebaixado. Parece votação. Instituto Data CBN Campinas informa. Pior que o sarcófago. Não, pior que o sarcófago. Parece eleição da CBF, né? Da votação do STF aqui, né? E aí, caiu. Ah, mas você acha que caiu? Ah, eu acho, então caiu. Pronto. Pode ir, Lu. Pode abrir. Nossa, uma cachaçinha ouvindo isso. Eu não gosto muito. É o seguinte, essa música que você está ouvindo, ela foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago que o William Cabelo, ele resgatou do Acervo EP. Acervo EP. Perfeitamente. Que bom. É porque o Sedoc. Não. Não é Sedoc? Não. Sedoc é o passado. Era o passado. Acervo. E é o seguinte, esse jogo envolve o Guarani, correto? O Guarani. Ele enfrentou quem? Botafogo de Ribeirão Preto. O tricolor da Ribeirão. Pantera da Mogiana. Pantera da Mogiana. Esse eu sei. O Botafogo tinha? Botafogo. Zé Mário. Quem tinha? Toninho Cajuru. Toninho Cajuru no goleiro, Botafogo. Né? Não, ponta esquerda. Ponta. E aí, o goleiro era o Celso Cajuru. Celso, que é primo do Toninho. Isso, mas os dois nasceram em Cajuru. E são parentes do Jorge Cajuru. Isso. Cara, Toninho. Vai, Carlão, usa toda a tua... mas a dica tá muito fraca. Não, é 92. E aí, Chaibe? 89. E aí, Eliel? 1983. 83, Nossa, 91 e o Chaibe 89? Isso. Vamos fazer o seguinte, para você que está no YouTube, youtube.com/CBN, você vai ver os gols. E quem tá no rádio? Com imagens. Quem tá no rádio fica com a narração da época. Cobrando falta. O goleirão deu uma cochilada, ficou atrás da barreira e o Betão pimba na gorduchinha. 1-0 pro Botafogo. Aí o Guarani no finzinho do jogo.
buscava o empate, pelo menos o empate desesperadamente. Bola tocada, Rubens Feijão, a zaga esperou um pouco. Tiruriru lá, tiruriru ali. Foi com muito sufoco, mas entrou. 1-1, Rubens Feijão empatou o jogo. E tirava qualquer realmente dúvida com relação ao Guarani disputar ou não Rebolo. E salvava o Bugre nessa. Rebolo. Rebolo, né? E aí? E aí que... Alguém acertou? Acertou. Quem? Não, ele é de novo. Eu acertei? Você tá brincando, velho. Eu tava até ouvindo o áudio aqui, eu acertei. Ao som de Tião Carreiro e Pardinho. Não, mas ó, verdade seja dita. Aí você entrou, Osmar Santos. você entrou no meu território. Tanto que logo no começo falei o nome da música, a dupla de cantoria, aí você entrou no meu território. 94, tá gravado. Não, mas o Emerson ouvinte mandou aqui em 1994, não fui eu não. Então vamos lá, Botafogo 1, Guarani 1, no dia 6 de novembro de 83, o Botafogo de Luiz Henrique, Luiz Cláudio, Paulo Nelly, Polozzi e Ari, Pedrinho, Chiquinho, depois Jarbas e Teodoro, Toninho Cajuru, Ronaldo e Betão, do técnico Alfredinho Sampaio. O Guarani de Sidmar, Chiquinho, Júlio César, Wilson Gotardi, Zemário, Ederson, depois Odair, Rubens Feijão e Everton, Chiquinho Carioca, Roberto Coração de Leão e Paulo Sérgio, depois Neto, técnico interino, o senhor finado, né? Pupo Jimenez. Olha só, eu acertei pelo Pupo Jimenez. Amanhã tem mais. Opa! Santos e Cuiabá, Cabelo. Santos. Carlão. Peixe. Lupe. Dourado. Chaibe. Caiu o Chaibe, né? Ele tá vazando antes do programa aqui, ó. Mas ele mandou aqui no WhatsApp que ele vota no Dourado também. Boa. Botafogo e Vasco. Vasco. Carlão. Botafogo vai ressurgir. Empate. Empate seria um resultado bom pro palmeirista também. Ótimo. Né? Também. Vamos embora então, né, Carlão? Vambora, né? Já deu a hora, né? Segundona. Segunda-feira já foi Peixão hoje, né? na tela, Vascão também. Que hora que é o jogo do Peixe? O Peixe é às 9. Às 9. E o Vasco e o Botafogo às 7. O Vasco e o Botafogo não é às 9? Não. Acho que é às 9, é hein? 7. Santos. Não, o Santos é às 7. Não. O Botafogo e Vasco que é às 9. Às 7. Às 7 joga a primeira fase do Campeonato Carioca. Não, às 7 é Vasco e Botafogo. Às 9 é Santos e Cuiabá. Isso. Tá, mas Santos e Cuiabá às 19, às 21, Vasco e Botafogo. Às 21, Santos e Cuiabá, às 19, Vasco e Cuiabá, 7, Santos e Botafogo. E é bola de um lado e bola do outro. Termina o programa, pelo amor de Deus. Repórter CN.